Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li no mês de junho, os livros que eu li no mês passado. Quando eu respondi aquela tag Meus Hábitos de Leitura, eu falei pra vocês que eu lia de 1 a 2 livros por mês e que uma das minhas metas desse ano de 2014 era aumentar esse número de livros e ler um pouco mais. Eu não consegui aumentar essa meta até o mês passado, mas no mês passado eu foquei nisso e eu li 7 livros, então eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada um e na ordem. O primeiro livro que eu li foi A Culpa das Estrelas, do John Green, que é um livro que é um dos mais vendidos aqui no Brasil, então eu acho que a maioria das pessoas já leu ou tem curiosidade. E esse livro ele foi adaptado para o cinema, então o filme também tá no cinema. E eu não tive vontade de ler esse livro até que eu fui no cinema e vi o cartaz do filme. E eu gosto muito da atriz que faz o filme, que representa a Reyes, que é a personagem principal também do livro. Só que eu não queria assistir o filme antes de ler o livro, porque eu gosto de ler antes, porque eu acho que o livro tem muito mais detalhes e a história é bem mais interessante e rica. Então eu fui pra ler o livro e eu acho que a maioria de vocês já sabem a história, já assistiu o filme, eu já li o livro, mas conta a história da Reyes, que tem câncer terminal desde os 13 anos, se não me engano, e a mãe dela meio que obriga ela a ir num grupo de apoio para crianças e adolescentes com câncer, e ela conhece o Augustus, que também tem câncer, mas que ele tá meio que curado. E os dois começam ali uma amizade e tal. Eu li esse livro em uns 2 dias, 2, 3 dias, não me lembro, e foi muito rápido porque o diálogo é muito leve, o livro todo mostra que mesmo a pessoa tendo câncer, mesmo a pessoa tendo um problema de saúde muito sério, ela consegue ser engraçada, ela consegue se divertir com a situação. Então os diálogos são cheios de piadinha, de humor negro, de sarcasmo, então é bem legal. Indico muito. O segundo livro que eu li foi O Teste, da Joëlle Charbonneau, que é esse daqui. Eu gosto muito de distopias e eu descobri que eu gosto de distopias depois de Jogos Vorazes, que é a minha trilogia preferida do mundo. Eu acho que eu li Jogos Vorazes assim, tipo, rapidão, e eu li só depois que eu assisti o segundo filme, porque até então eu não tinha me interessado em ler, mas quando eu saí do cinema depois do segundo filme eu falei, eu preciso saber o que vai acontecer com o Pira. E aí eu comprei os 3 livros e li os 3 livros super rapidão. Depois que eu li, eu descobri que eu gostava desse tipo de livro, que eu gostava desse gênero. E aí eu comecei a ler Divergente, li os 3 livros, Divergente, Insurgente e Convergente, e aí eu fui procurar mais livros desse tipo, mais distopias, e eu achei O Teste. Esse aqui é basicamente... Todos os livros têm uma conexão muito grande, assim, entre si. É um período pós-guerra, em uma cidade meio destruída, só que aqui o que acontece é que as pessoas vivem... Eu não lembro... nos Jogos Vorazes elas vivem em distritos, em Divergente elas vivem em facções, e aqui eu não me lembro, tipo, elas vivem em alguns lugares, e todo ano, quando as crianças fazem 18 anos na formatura, elas são escolhidas para o teste, e o teste nada mais é do que você ficar num lugar, tipo numa sede, passando por vários testes mentais e físicos, até que você é colocado no meio de um deserto e você precisa sobreviver. Só que alguns das pessoas que estão participando desse teste, alguns dos jovens, eles acham que matar os outros integrantes desse teste vai fazer com que ele seja aprovado. Então rola meio aquela coisa de Jogos Vorazes, de uma pessoa matar a outra e tal, então é bem legal, eu gostei bastante. Eu não sei dizer pra vocês assim qual foi o livro preferido que eu li no mês de junho, porque eu gostei de quase todos e é muito difícil de favoritar um, tipo, esse aqui foi o que eu mais gostei, porque são gêneros totalmente diferentes, mas eu gostei bastante e quem gosta de distopia vai adorar. O terceiro livro que eu li foi esse aqui, do Fábio Abu, Branca dos Mortos e os 7 Zumbis e Outros Contos Macabros. E eu comprei esse livro por causa dessa contracapa. É a Branca de Neve zumbi, morta, enfim. E eu queria muito ler esse livro porque aqui conta os contos de fadas que a gente costuma ouvir quando é criança, de uma maneira diferente, uma maneira macabra, onde todo mundo é zumbi, onde todo mundo morre e tal. E eu achei a ideia muito legal. São vários contos, não é uma história corrida, são vários contos. E eu fiz a resenha e no post eu falei que uma história não tinha conexão com a outra, que você poderia ler assim tranquilamente. Mas aí o autor do livro foi lá e comentou dizendo que sim, tem conexão entre uma e outra, embora algumas eu tenha achado bem assim diferentes do que as outras. Claro que uma ou outra faz uma ligação, mas não são todas. Enfim, é um livro que é bem diferente, é bem interessante. Eu não gostei muito, assim, são vários contos e são vários livros, esse aqui é só o primeiro, mas eu não tenho vontade, por exemplo, de ler os outros,
porque, não sei, não me prendeu. Apesar de ter achado a ideia muito bacana, não foi um livro que me prendeu, assim, sabe? O quarto livro que eu li em junho foi A Escolha, do Nicholas Sparks, que é um dos autores assim, mais conhecidos de romance, e vários livros dele já foram adaptados para o cinema. E esse aqui faz um tempão que eu tenho pra ler, assim, que tá na minha lista, e não é um tipo de livro que eu gosto, assim, eu não gosto de romance, eu gosto mais de ação, eu gosto mais de... eu não sei explicar, eu gosto de livro mais leve, sabe? Eu não gosto de livro tão pesado, assim, drama, romance, enfim. Mas todo mundo me indicou esse livro e eu tava com ele na prateleira e eu falei, por que não? Aí eu fui e li esse A Escolha. Eu li também super rápido, porque é uma história que te prende. Ela é dividida em 2 partes, aliás, ela é dividida em 4 partes. Ela tem o prólogo, a primeira parte, a segunda parte e o epílogo. Então é bem legal. A primeira parte é no futuro e você começa a ler... Aliás, o prólogo é no futuro e a primeira parte você começa a ler como se fosse uma história contada mesmo. E conta a história de 2 pessoas. Eu não lembro o nome dos personagens, gente, eu sou muito cabeçuda. Deixa eu ver, acho que é Gabi e Travis. Gabi e Travis, se não me engano, sim. Eles são vizinhos. A Gabi, ela tem um cachorrinho, ela tem uma collie, que é fêmea, né? Uma collie. E ele tem um cachorro... eu não me lembro a raça. Enfim, eles se conhecem porque a Gabi acha que o cachorro do Travis engravidou a cadelinha dela e ela fica, tipo, revoltada. Como assim? E agora? Quem vai querer esses cachorrinhos? Não sei o quê. E ela vai até a casa dele pra falar com ele, pra perguntar o que ele vai fazer em relação a isso, porque ela não quer criar os cachorrinhos, ela não sabe como é que ela vai achar pessoas pra adotar os cachorrinhos e tal. E ela começa ela tem um surto psicótico na frente dele e ele fica quieto, assim, tipo, ela deixa ela falando e ela meio que começa a contar a história da vida dela inteira. E eles vão se conhecendo e tal. E ele logo se sente atraído por ela. Ela namora o Kevin, que é um cara que mora numa outra cidade, que meio que não dá muita atenção pra ela e tal. E aí eles começam a meio que ficar amigos íntimos e tal, e vão saindo juntos, e vão jantar juntos, e vão, enfim, andar de barco e tal. E aí começa uma história meio que triângulo amoroso, meio de amor. Ela tem que escolher entre o Kevin, que é o namorado dela há 4 anos, e o Travis, que ela conheceu no final de semana e que ela tá apaixonadíssima por ele. E aí ela acaba escolhendo um dos dois, e aí vem a parte 2 do livro, que é uma história como se fosse passada no presente, que o livro conta que é em 2007, então é a vida da Gabi em 2007, o que mudou desde... A primeira parte se passa em 97 ou 96, deixa eu achar aqui, acho que 96. E a segunda parte é 11 anos depois, então conta a história da Gabi, o que acontece com ela 11 anos depois, o que mudou. E aí também vem a parte que é mais dramática do livro, que eu confesso, chorei nas últimas partes, que é a hora que o Travis precisa fazer uma escolha. Ele precisa fazer uma escolha, não posso contar, mas é muito legal esse livro, eu gostei bastante, apesar de não gostar de romance, de não ser o meu gênero, não que eu não gosto, mas não é o meu gênero preferido, eu gostei muito, muito, muito desse livro, super indico. O quinto livro que eu li, na verdade eu li esse livro porque ele era pequenininho, eu tava esperando pra ler esse aqui, que é grandão, eu tava esperando chegar. Mas eu li esse daqui, que é o Marina, do Carlos Ruiz Zafón, acho que é Zafón. E ele é o autor do livro A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu. Eu tenho os 2 primeiros, já li os 2 primeiros e comprei O Prisioneiro do Céu, que faz parte da trilogia. E esse aqui é um livro que não tem nada a ver com os outros 3, mas eu gosto muito desse autor, então eu achei muito legal. Essa capa ela é meio macabra, tem uma menininha sozinha aqui, e se vocês repararem muito bem, ela tá segurando uma mão. Eu não sei se isso foi erro de impressão, ou se realmente tem a ver, ou se tinha uma pessoa que eles apagaram só pra não ter que fazer a foto de novo, enfim. E esse livro aqui conta a história de 2 adolescentes. Um é o Oscar e um é a Marina. E o Oscar, ele é um garotinho que vive em Barcelona dos anos 70. E ele estuda no internato, só que ele é muito curioso e todo dia à noite ele sai pra explorar a cidade, pra explorar a vizinhança. E numa dessas andanças que ele faz, ele encontra a casa da Marina, que é um casarão, uma mansão, em um bairro que antigamente era um bairro chique, um bairro rico, mas que atualmente é um bairro meio decadente, onde as pessoas continuam morando em casas enormes, mas meio que na pobreza. E ele encontra a casa da Marina e ele entra porque ele tá escutando uma música, ele é curioso
vai e entra. Quando ele entra, ele encontra um relógio de ouro e tal, ele começa a se distrair com esse relógio, só que quando ele percebe, um vulto se levanta da cadeira e vai até ele sai correndo com o relógio na mão. Ele volta pro internato e aí ele fica pensando, poxa, eu não queria roubar esse relógio, eu não queria que as pessoas pensassem que eu sou um ladrão, que eu roubei, eu preciso devolver. E aí ele fica um tempão lá pensando, ele, vou devolver. E aí quando ele volta pro devolver, ele conhece a Marina, que ela mora com o pai dela. E ela também, como ele, gosta de desvendar mistérios, de desvendar coisas ocultas e tal. E eles começam uma amizade bem bonitinha, até que ela convida ele pra ir no cemitério, onde ela, todo domingo ou todo último domingo do mês, ela vê uma dama de preto visitar um túmulo sem nome. E aí ela super quer descobrir quem é essa mulher e ela convida ele pra descobrir com ela a história dessa dama de preto. E eles vão seguindo essa mulher, eles vão entrando nas ruazinhas de Barcelona e tal, até que eles entram em um lugar que é tipo uma estufa e lá dentro eles presenciam um negócio muito estranho, que são marionetes em tamanho real, em tamanho humano, penduradas, assim, é uma coisa meio macabra, e elas são feitas de osso e pele humana, então é muito legal, me prendeu muito esse livro, eu li também super rápido, apesar de ter umas letrinhas miudinhas, a história é muito bacana e você fica assim, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então eu li e super indico, gostei bastante. Eu acho que esse vídeo vai ficar longuíssimo, a ideia era que ficasse assim com 7 minutos, mas eu já vi que não vai acontecer. O quarto, tá louca, deixa eu ver. O 6º livro que eu li esse mês foi o Maze Runner, que é um livro que foi adaptado para o cinema, se não me engano, em setembro lança o filme, e eu vi o trailer e eu falei, meu Deus, eu preciso ler este livro. São 4 livros, eu comprei todos, estão ali atrás, ó, eu vou mostrar pra vocês no book haul, mas eu só li o primeiro por enquanto, porque eu gosto de ler o primeiro e aí dá um tempo, e depois eu lendo, eu não gosto de emendar todos da mesma história junto, exceto Jogos Vorazes, que eu amei, e li todos rapidinho. Mas, do contrário, eu gosto de ir absorvendo a história aos pouquinhos. E essa história aqui também é uma distopia. São garotos que foram sequestrados das suas famílias desde pequenininhos e foram colocados em escolas especiais para desenvolver as capacidades mentais e intelectuais. E depois disso, eles apagaram as memórias dessas crianças, desses garotos que têm entre 13 e 19 anos, e colocaram no meio de uma clareira que ela era toda cercada por um labirinto de pedra, assim, de 100 metros, e as portas do labirinto, todo dia de manhã, se abriam para que esses garotos pudessem encontrar a saída. Só que faz 2 anos que eles estão nessa clareira e eles até agora não encontraram a saída desse labirinto. E aí chega um garoto chamado Thomas. Eu gosto de falar Thomas, não sei, porque não tem acento, então pra mim é Thomas e não Tomás. Chega esse Thomas e ele começa a meio que fazer uma revolução, sabe? Tipo, não, a gente tem que fazer isso, tá? E aí a história desses meninos que estão lá presos há 2 anos muda completamente quando ele chega. Cada mês chega uma pessoa diferente nessa clareira. E ele chega, e depois de uma semana chega uma menina que se chama Teresa. E não tem nenhuma menina, é a primeira menina que vai pra esse lugar depois de 2 anos. Então rola toda uma quebra de... Tudo isso que tá acontecendo com eles vai acabar, eles são tipo os mensageiros de que isso tá acabando. Só que dentro desse labirinto, não falei pra vocês, existem os verdugos, que são monstros de metal, meio humanos, meio mecânicos, que atacam e matam as pessoas que tentam escapar da clareira. Então é muito legal, é ação do começo ao fim, eu gostei muito, muito, muito. É um livro que você vai absorvendo e vai falando, meu Deus, eu quero muito ler o próximo capítulo, porque eu quero saber se ele vai morrer, eu quero saber se ele vai encontrar o caminho, eu quero saber se ele vai desvendar o labirinto, enfim. É um livro assim pra quem gosta de distopia, pra quem gosta de aventura e de ação, porque é muito, muito bom, é o tempo todo isso. E o último livro que eu li... eu tô apaixonada por esse livro porque foi o último, então a história tá mais fresquinha na minha mente. E também é um livro bem leve, é um livro que me lembrou muito aqueles livros que eu lia quando eu era mais nova, tipo O Diário de Bridget Jones, Confissões de uma Shopaholic, enfim, são livros assim mais leves, mais menininhas. E eu tô falando desse daqui, que é a Alyssa de Brett, que a mãe dela... Ela é dona de uma fábrica de cosméticos, assim, super famosa, mundialmente famosa. E ela tem 2 irmãos. É a Brett,
o Jay e o Joel, acho que é isso. E a mãe dela falece, ela tem um problema de saúde, e em 1 ano a mãe dela falece, e aí ela deixa o testamento com a herança de todos os filhos. Os 2 filhos dela, que são casados, têm filhos, recebem a herança, e a Brett, que ela tem 34 anos, ela namora com um cara há mais ou menos uns 4 anos, e o cara nunca tocou no assunto de casamento nem nada, ela recebe uma carta da mãe dela dizendo que a herança dela vai ficar presa, que ela vai poder receber a herança dela se ela cumprir uma lista de desejos. Só que a lista de desejos foi escrita pela própria Brett quando ela tinha 14 anos. Então, assim, entre a lista de desejos tem, ter um cachorro, ter um cavalo, se apaixonar, sabe? Coisas assim bem básicas e ao mesmo tempo bem difíceis. Deixa eu ler aqui pra vocês, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A lista que ela fez. Ela fez uma lista de 20 coisas, só que durante a vida dela, até o tempo dela escrever a lista mesmo, ela já tinha realizado algumas coisas. Ficaram 10 itens para ela resolver, que é ter um filho ou 2, ter um cachorro, ajudar os pobres, ter uma casa bem legal, ter um cavalo, me apaixonar, fazer uma apresentação ao vivo em um palco imenso, ter um bom relacionamento com meu pai, ser uma professora maravilhosa. A mãe dela achou essa cartinha, essa listinha, muito tempo atrás e guardou. E aí, quando ela tava vendo que ela tava mal de saúde, ela resolveu usar essa lista para fazer a Brett ser uma pessoa mais feliz. Então, ela tem que realizar todas essas coisas para receber a herança dela. Então a vida dela muda completamente, porque ela é uma pessoa bem rica, então ela é uma pessoa bem mimada. Ela tem um namorado que ela acha que é incrível, ela tem uma carreira que ela acha que é incrível, mas aí quando acontece isso, além da mãe dela fazer com que ela cumpra essas exigências para receber a herança, ela meio que modifica a vida da filha dela inteira, porque ela faz a menina ser despedida, ela faz a menina ficar sem casa, para que a Brett não se acomode e para que ela realize as metas o mais rápido possível. Afinal, ela tem um prazo de 1 ano para resolver todas essas metas e para poder receber a herança. Então eu tô muito apaixonada, eu gostei muito desse livro, é bem legal, é uma relação de mãe e filha assim bem fofinha. Eu chorei em algumas partes e ri em outras várias, porque a Brett, ela é muito doidinha, ela faz umas coisas assim que ela mesma acaba se ferrando com as coisas que ela faz. Mas ao mesmo tempo, as cartas, cada meta que ela faz, a mãe dela deixa uma carta que o advogado dela tem que ler pra Brett. Então, é meio uma coisa meio PS, eu te amo, sabe? Porque a mãe dela continua conversando com ela depois que ela morreu. Cada meta que a Brett realiza, ela vai até o advogado lê uma carta que a mãe dela escreveu. E aí nessas cartas eu li e eu chorei porque eu me emocionei bastante. O relacionamento das duas é bem bonito, é bem legal e me lembrou muito o meu e da minha mãe. Então acabei chorando nesse livro, que é muito, muito, muito irônico, porque eu chorei nesse livro e não chorei no A Culpa nas Estrelas. E esses foram os livros que eu li em junho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas eu prometo que da próxima vez eu vou falar bem pouquinho de cada livro, pro vídeo ficar mais leve, mais rápido pra vocês. Eu também vou gravar o book haul que eu prometi pra vocês. Eu comprei muitos, muitos, muitos livros em junho, e eu até acho que o book haul de julho não vai existir, porque eu tenho muito livro pra ler e eu não posso mais comprar livro, enfim. Mas quem gostou, quem quiser curtir, clica aqui em gostei, me fala se vocês gostam desse tipo de vídeo pra eu fazer mais vezes. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe o meu vídeo direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!